Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui, graças a Deus, vai tudo muito bem. É um prazer estar aqui para mais um vídeo. Já há um tempo estou um pouco afastada do canal, mas por motivos de trabalho estive muito ocupada e com isso acabei que não tendo tempo para gravar nada. Mas aqui estou para a honra e glória do nome do Senhor. Quero compartilhar com vocês nesse dia um texto que está aqui em 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler? É sobre a história de Naamã. Muitos conhecem, texto bom, gostoso de falar sobre, e eu quero partilhar algo que eu tenho aprendido a respeito com vocês. Vamos lá? A palavra de Deus nos diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures e cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede, e busca a ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgas a tua veste? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e assim a tua carne será curada e ficará purificado. Glória a Deus. Vemos a passagem de Naamã, um texto muito gostoso de falar sobre. Outro dia eu ministrei sobre esse texto e muito aprendi por ter estudado alguns dias sobre. Vemos aqui que Naamã, perante aos olhos humanos, era um homem de muito respeito, um homem muito bem apanhado, né? Um homem que era bem sucedido, pois tinha um grande cargo diante da sociedade. Este homem era um homem que todos olhavam, aparentemente não via nele nada de errado, pois parecia um exemplo, um homem em perfeitas condições, muito bem arrumado, tudo nele muito organizado, e que fazia grandes coisas pelo reino. E vemos aqui que esse homem que aparentava para a sociedade um grande homem perfeito, sem erros e defeito, quando ele chegava em casa, ele tinha um porém. Assim como muitos de nós às vezes temos um porém. Para as pessoas que nos olham, nos cercam, pode nos avaliar de tal forma, mas somente nós aqui dentro sabemos os nossos porém. O que é o porém que nos prende, que nos machuca, que nos escraviza, que nos entristece no dia a dia. Vemos que Naamã, ao chegar em casa, tirava as vestes e deparava com a lepra.
pois era um leproso. E sequer ninguém podia saber a respeito, pois na época todos os leprosos eram separados e não conviviam no meio da sociedade. E eu trago isso para nós, as lepras que carregamos. Às vezes essa lepra não está no corpo físico, aparentemente na nossa pele, mas está na alma. Um pecado praticado, uma dor de um passado que nos machucou e nós não perdoamos o autor disso tudo, uma enfermidade que assola, uma doença que o médico descartou cura, enganou, um caráter que não foi formado, a maldade que há em coração de muitos. Isso pode ser uma lepra que prende. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele é um Deus que cura em todas as áreas, todos os sentidos, físico, espiritual, sentimental. Nosso Deus é perfeito e Ele trabalha sobre nossas vidas com uma cura. E podemos buscar nele. Se formos inteligentes, vamos observar nosso interior, e vamos descobrir onde está a nossa lepra, onde está a lepra que carregamos diariamente, aquele que nos incomoda, como diz o apóstolo Paulo, o espinho na carne. Raridade é alguém não ter um. Se formos inteligentes, vamos observar e ver em nós onde é que falhamos mais, onde é que precisamos melhorar. E vemos que Naamã escondia isso, mas através de uma menina que ele levou como escrava, e essa menina serviria sua esposa, trabalharia na casa. Ali ela trabalhava com a esposa de Naamã. Ela descobriu a respeito daquela lepra. E ela disse, né? Ah, se meu senhor soubesse, né? Falou a respeito de Eliseu, que se levasse, o Senhor a curaria, onde ele poderia achar solução. Vemos aí que ele era um homem leproso, mas ele atentou às palavras daquela menina. Apesar de ele ser um homem diante da sociedade, né, grande, ele não fez acepção por vir de uma menina escrava àquela palavra e cedeu, parou para ouvir e procurou tomar uma atitude a respeito do seu problema. Sabemos que muitas vezes somos orgulhosos e não buscamos no Senhor, que é o autor da cura, o autor da salvação, da libertação, o que precisamos. E me admira, Naamã cedeu as informações e foi buscar pela solução daquele problema que o acomodava, que o incomodava. Sabemos que às vezes nós temos aí os problemas sentimentais, emocionais, feridas na alma, causada por decepções, traições, por mentiras. Fomos lesados, trapaceados, roubados. Isso não vai nos causando feridas. E não podemos viver assim. Sabemos que se buscar em Deus, o Senhor nos dará a cura, nos libertará, para que os próximos passos de nossas vidas sejam renovados, possamos viver de maneira extraordinária. Para passarmos para um novo tempo, necessitamos de cura interior, cura onde quer que seja, para que possamos estar livres para viver o novo, que não possamos viver caminhando em ciclos, girando na mesma posição, em círculo, porque isso cansa, isso incomoda, mas que possamos parar para analisar onde está a nossa lepra e buscar de Deus a cura para esta enfermidade, né? Vemos aqui que quando o rei leu a carta, né, ele rasgou as suas vestes, desesperou. E aí que entra o profeta, homem de Deus, que onde ele estaria, provavelmente Naamã não chegaria de primeira. E dá-lhe uma ordem. Qual é a ordem que o Senhor tem dado a você?
a respeito da sua libertação, do que precisa. E a ordem foi: vá ao Rio Jordão e mergulhe por 7 vezes. Acha vocês que Naamã foi feliz? Não, ele reclamou. Naamã reclamou por quê? Certamente que ele pensou: um homem do meu nível, um homem como eu, sair a mergulhar numa água tão suja, isso é humilhante. Poderia ter pedido para que fosse em outros, que era limpo, que era diferente, mas não. A ordem foi 7 mergulhos no Jordão. Ele reclamou, ele resmungou, mas o que é melhor e o que é importante? Ele aceitou cumprir a ordem do profeta. E assim foi Naamã e começou a mergulhar no Jordão. Ele poderia ter desistido no primeiro mergulho, no segundo, terceiro ou quarto, falar: não vou mexer com isso mais não, que essa água é imunda, esse profeta deve estar louco. Quem ele pensa que eu sou? Eu sou um homem, né, de posses, um homem muito bem visto, eu não vou fazer esse papel humilhante. Mas não, ele foi até o último mergulho da ordem que o profeta deu. Os 7 mergulhos ele concluiu ali. E ele recebeu a cura. Glória a Deus. Às vezes Deus nos dá ordem para que descemos a certos lugares, para que nos humilhamos diante de alguma situação. E através do nosso orgulho nós pensamos: ah não, Deus, é muito humilhante, eu não vou me humilhar, me ceder a isso. Não foi eu quem errei. Não importa. Se Deus der a ordem a você, desce, vai lá e faça, e você terá grandes vitórias na sua vida. Através da ordem do Senhor, da sua humilhação, se posicione, crie coragem e faça aquilo que o Senhor mandou. Se é para te libertar do mal que está te causando, da dor, do problema, da doença, se o Senhor te deu uma ordem, siga essa ordem e você vai receber do Senhor a sua cura, a sua libertação. Aleluias. Sabemos que no nosso dia a dia é assim. Quantas vezes Deus nos dá ordens que olhamos e falamos: mas Senhor, eu não fiz nada, nem foi eu que provoquei essa situação. Ele fala: vai lá e faça. Porque Deus não quer saber quem é que deu início, quem é o culpado. Deus é um Deus de justiça. Você pode ficar tranquilo que o nosso Deus trabalha com justiça. E da justiça dele ninguém escapa. E é o melhor caminho que podemos escolher. Vamos fazer a nossa parte. Se nos determinou, ordenou, vamos mergulhar nesse Jordão aí. Eu lembro quando eu estava numa prova infeliz em 2022, passando pelas maiores humilhações, sendo rebaixada na cidade por calúnia, difamação, mentiras, roubo, onde a minha dignidade quase foi por água abaixo por pessoas sem moral e sem caráter que eu me envolvi. Que uma das noites o Senhor me dava muito sonho, Ele me deu o sonho onde eu morava, em cima de um rio, um mar de água suja, aquela lama branca, não tem aquele barro branco? A água era totalmente branca e eu morava em cima daquilo ali. Quando eu olhei para o piso da minha casa, eram aquelas réguas que via aquela água passando por baixo, onde o Espírito Santo me ordenou ali. Se você não mergulhar no meio dessa lama, você nunca vai conseguir sair do outro lado. Eu entendi ali que eu precisava enfrentar aquela lama, que eu precisava enfrentar aquelas calúnias, que eu precisava enfrentar aquela difamação onde todos eram contra mim, onde ficou só eu e Deus. O contrário, os que diziam amigos,
quem me traiu, quem mentiu, quem decepcionou, quem quebrou alianças, se uniu aos que diziam amigos e me difamaram na cidade a ponto de que eu achei que eu jamais recuperaria a minha reputação, me humilhando, me colocando como uma sem caráter qualquer. Eu até revidava, mas o dia que o Senhor falou, enquanto você não descer e mergulhar no meio dessa lama, você não vai chegar do outro lado. Foi aí que eu entendi e me dobrei e deixei a tempestade passar por cima. Me dobrei em jejum, em oração, consagração, propósito, me posicionei. E 2 anos depois, olha eu aqui, recuperada e o que é melhor, restaurada espiritualmente. Uma nova criatura que nesse período, nesse processo, o Espírito Santo se apresentou a mim em sonho e se revelou a mim, me acordando ali espiritualmente, onde eu dormia, como todos aqueles quem eu convivia dormia, sono profundo da ignorância. Diziam crentes, mas não era crente. São matadores de pessoas. E eu estava na mesma posição. Gente doente envolve com gente doente. Pessoas doentes se envolvem com pessoas doentes. E fica um sangrando em cima do outro. A partir dali eu fiz um propósito com o Senhor de buscar pela cura, restauração da minha alma, do meu espírito. E assim foi um longo processo, onde eu me vejo hoje restaurada pela glória de Deus, para a glória de Deus. Sinto-me uma mulher restaurada, renovada e muito feliz, porque o Senhor Deus me tirou de um lamaçal, onde eu estava cega, achando que eu era crente, eu era acordado espiritualmente, enfim, dentro da igreja é o que tem. Onde é que você pode imaginar que alguém que diz ser crente difama alguém na língua? Onde é que você imagina que alguém que diz ser crente maltrata o seu irmão, lesa o seu irmão, trai o seu irmão, machuca o seu irmão? Quando somos sarados por Deus, somos sarados. Não saímos sangrando em cima de ninguém. E eu fiz um propósito de cura e libertação daquela lepra, aonde eu só atraía pessoas doentes para cima de mim, psicopatas, pessoas sem amor nenhum, sem o menor caráter, e foi piorando. Pessoas sem moral, mentirosas, falsas. E eu falei, chega, basta. A partir de hoje, vou buscar pela minha cura interior, para que eu possa atrair pessoas do bem, porque eu sou merecedora de pessoas boas, pessoas de bom caráter, pessoas verdadeiramente de Deus, amigos de Deus. E comecei a orar para Deus tirar do meu caminho os falsos amigos, e foi saindo como uma enxurrada. E Deus me apresentou pessoas excelentes, homens e mulheres de Deus, onde eu tenho hoje orgulho de andar com eles. E digo que essa restauração foi a melhor. A minha lepra era cegueira espiritual. A minha lepra era ser doente, que atraía pessoas doentes, pessoa ferida, onde as pessoas sangravam em mim e eu retribuía sangrando em cima. Lixo puro. Até a ordem que o Senhor me deu. Ou você mergulha nessa lama e sairá do outro lado, ou você vai permanecer a mesma. E aí eu digo, como Jó, eu conheci o Senhor até ali, só de ouvir falar. Mas dali em diante, eu o conheço de fato e verdade. Eu deixo para o seu coração essa palavra nesse dia e te faço uma pergunta. Qual é a sua lepra? Naamã tinha um porém. Qual é o seu porém?
Qual é a sua lepra? O que te prende? Busque através das orações de propósito a cura no Senhor e Ele te restaurará dessa lepra. É no caráter? Você é mentiroso? Faz mau negócio com as pessoas? Você trai? O que você tem feito? Qual é a sua lepra? Eu deixo essa pergunta para você nesse dia e ao mesmo tempo eu te deixo um conselho. Busque do Senhor pela cura, pela restauração e Ele te fará renovado, assim como fez com Naamã, assim como fez com a minha vida. Ele fará com a tua. Que Deus abençoe. A todos os inscritos do canal, peço desculpas por estar ausente por muito tempo. E você que não é inscrito, que está passando por esse vídeo, eu já te peço, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, curta e vamos juntos levar a palavra do Senhor. O tempo está muito rápido, estamos já no fim, reta final. Aqueles que têm o Senhor como Salvador estão vibrando e gritando, ora vem, Senhor Jesus. Mas aqueles que estão despreparados, que não sabem seu rumo nem seu destino, estão aí preocupados. Eu te digo, preocupa não, vem para Jesus, Ele te ama e quer te salvar, te libertar dessa lepra. Que Deus abençoe em nome de Jesus.